Meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite a todos em nome de Jesus. Vocês estão bem? Eu estava aqui agradecendo a Deus pela vida de um amigo que há muitos anos a gente tem caminhado junto. E para mim, um pedido do pastor Ailton não é um pedido comum, né? Nosso líder e pela amizade que nós temos, assim que ele mandou a mensagem, nós nos comprometemos de estar aqui com os irmãos para juntos adorarmos ao nome do Senhor. O ambiente é um ambiente propício, querido, para você buscar o que você veio buscar. Há uma unção sobre esse lugar, sobre essa casa. E vocês estão aqui, né? Essa inspiração que Deus deu ao pastor Ailton, dessa semana do coração abrasado, coisa linda, e que o Senhor continue abençoando vocês cada vez mais. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha Júlia. A Isabela tem 7 anos, ficou com a avó, né? Ficou lá na casa da avó hoje. Se ela tivesse aqui, a temperatura do ambiente estaria um pouco maior ainda, né? Isabela é bênção. Que bom estar aqui com os irmãos. Eu estava no meu coração essa semana, domingo é ceia na nossa igreja, eu ministro nas 2 celebrações, às 9 e às 18, e eu já estava assim meio que no coração preparando, né, lendo, pedindo a Deus ali uma palavra, e Deus já havia colocado no meu coração um texto. Eu estava ali no meu dia a dia trabalhando ali, com esse texto na cabeça, e o pastor Ailton mandou a mensagem. E aí eu entendi porque esse texto estava no meu coração. Abra comigo a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40. Trago aqui um abraço de toda a nossa igreja ali de São Bernardo, pastor Ailton, pastora Rosângela, todo o corpo de obreiros aqui dessa regional, tá bom? Todos os irmãos recebam um abraço ali da nossa igreja em São Bernardo. Como é bom estar aqui com vocês. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de número 31. Isaías 40, versículo de número 31. Vou abrir aqui a minha água. O pastor Ailton estava falando para mim na mensagem, cada voz, e a gente lá em casa está saindo de um tempo de resfriado todos assim, a voz ainda não está 100%, mas nós vamos aqui falar daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Quantos encontraram, digam amém. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Você pode dizer um amém mais forte aí, com o coração queimando. Quantos podem dizer um amém? Amém. Opa! Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos ler todos juntos, numa só voz. Olhe para cá, tá bom? Aqui para o painel. Vamos, numa só voz, ler esse texto juntos. Vamos lá, 1, 2, 3. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diga para quem está do seu lado, parabéns. Meus irmãos, nós estamos nesses dias aqui tratando de renovação, restauração, avivamento. E eu sei que Deus tem falado desde a segunda-feira de uma maneira muito especial com todos vocês. O Senhor colocou esse texto no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor.
Antes de eu entrar propriamente em algumas questões a respeito daquilo que nós encontramos no versículo 31, deixa eu dar um contexto rápido, sem ser cansativo para você, do que está acontecendo com aquele povo. O texto que nós lemos, e eu quero falar nessa noite sobre forças renovadas. Repita comigo: forças renovadas. Diga para quem está do seu lado: forças renovadas. O capítulo de número 40 do livro do profeta Isaías é o início, é o começo de uma das sessões do livro de Isaías, que vai ali do capítulo 40, vai até mais ou menos o capítulo 55, que é uma sessão do consolo. São textos, são palavras, são profecias voltadas para consolo. Por quê? Porque nesse período o povo está no exílio, o povo está cativo, o povo está passando por situações que eles não gostariam de passar. A liberdade deles está privada, mesmo se alimentando, se vestindo, a liberdade deles está privada. E agora Deus levanta Isaías, e o profeta tem uma palavra de direção para o seu povo. Deus tem uma palavra de direção para os seus servos. E é sempre assim, todas as vezes que nós nos encontramos cativos em algumas situações, nunca faltará a palavra do Senhor para trazer direção para nós, para trazer alinhamento para a nossa vida, para trazer aquilo que o Senhor realmente deseja da minha e da sua vida. Então Deus agora levanta Isaías e diz a Isaías: Isaías, diga ao meu povo que eles precisam viver um tempo de consolo. Consolai, consolai. É assim que o capítulo 40 vai começar. É Deus dizendo ao seu povo que uns possam consolar os outros, que haja um espírito de consolação entre o meu povo, porque o tempo do cativeiro chegou, o tempo do exílio chegou, e agora o exílio e o cativeiro traz um sentimento de desânimo, porque você não é dono das suas ações, nem das suas atitudes. O povo está escravizado, e nesse tempo agora, passa-se o período de um ano, passa-se o período de meses, e a tão sonhada liberdade não chega, a vitória, a bênção sobre aquela situação não vem, mas o que vem é um desânimo, o que vem é um cansaço, o que vem é um abatimento sobre o povo de Deus. E eu faço um parênteses com esse texto, com aquilo que eu e você muitas vezes passamos. Quando a gente está passando por uma provação, quando a gente está passando por uma guerra, quando a gente está passando por uma luta, e no começo da guerra e da luta, a gente acha que tudo vai se resolver com um tempo rápido, porque a gente está muito acostumado na função delivery, na função fast food, na função onde as coisas precisam acontecer com rapidez, as informações são rápidas, a gente tem acesso às coisas com rapidez, e a gente acha que as provações que muitas vezes vêm sobre nós também vão chegar e vão embora num tempo recorde. Não é assim que muitas vezes nós esperamos? Mas às vezes isso não acontece. Às vezes acontece um processo, o tempo vai passando, o tempo vai se alongando, e aquilo que a gente esperava que acontecesse conosco não acontece, e daqui a pouco o nosso ânimo começa a ser abatido por aquela situação. E muitos acabam desanimando no meio do caminho. Muitos acabam se cansando destas situações e param. A vida cristã, a vida com Deus,
A vida de koinonia, de comunhão com a igreja e com o corpo de Cristo, a gente começa a deixar isso no meio do caminho, porque o cansaço veio, o abatimento veio, a fadiga chegou, e agora a gente não tem mais desejo, vontade de louvar a Deus, de vir para a casa do Senhor, de ouvir as pregações vindas do altar. Mas desta noite, nesse ambiente de glória e de graça que nós estamos desde a abertura desta semana, aonde o Senhor tem derramado a glória dele nesse lugar, eu sei que você tem sido animado, renovado, restaurado pelo Senhor para continuar a caminhada, independente das situações que você está passando. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tempo pode até demorar para a sua vitória ou bênção chegar, ou aquilo que você está guardando, mas há uma renovação espiritual da parte de Deus, para você não ficar no meio da estrada, não ficar no meio do caminho, porque é horrível ficar no meio do caminho. Quem já teve essa oportunidade de ficar no meio do caminho? Você tinha um determinado percurso para fazer, o carro quebra e você não consegue concluir aquela viagem, e às vezes você tem que voltar para trás, realinhar alguma coisa no carro, né, pastor Ailton, para depois novamente voltar à viagem. Quem já aconteceu isso com você? Você fica com sentimento de frustração. Talvez você tinha uma viagem, um compromisso a fazer, alguém estava te esperando para alguma coisa, e de repente você, agora por essa questão, não consegue concluir. Muitos crentes estão ficando no meio da estrada, no meio do caminho, porque está faltando manutenção na vida cristã, está faltando combustível espiritual. Mas isto nesta semana não tem faltado a Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, porque a glória de Deus está sobre este lugar, a unção do Senhor está sobre esta casa, e você está sendo renovado por Deus. Quem está sendo renovado por Deus, levanta a sua mão e diga: eu estou recebendo o renovo. O tempo é um detrator, né, daquilo que nós muitas vezes esperamos. O tempo é algo que a gente tem dificuldade de viver e conviver com ele, porque tudo a gente quer no nosso tempo. Mas nós, quando olhamos para a palavra, e a vida cristã nos ensina que as coisas não é no meu tempo nem no seu tempo, mas tudo acontece no tempo de Deus. Amém, queridos? Então, esse tempo que eles estão passando, começa a vir um abatimento, um desânimo sobre a vida do povo. E agora Deus levanta Isaías e diz: Isaías, vai até o meu povo e diga para eles que é tempo de eles estarem em um período de consolação. Diga mais, Isaías, diga para eles olharem para o céu, diga para eles contemplarem a criação, diga para eles que o Deus que eles servem é o Deus que criou todas as coisas e que não pediu conselho de ninguém para criar nada. Diga para o meu povo, Isaías, para que eles possam ficar firmes na esperança daquilo que vou fazer no futuro para esse povo, que eles possam continuar firmes no meio dessa jornada. Diga para eles, Isaías, que eu sou aquele que cuido deles, que sustento eles. Eu sou aquele que trago a provisão para a vida deles. Isaías então começa a profetizar sobre isso. Isaías então começa a declarar isso. E culmina com o texto que nós lemos. Deus está dizendo ao povo: esperem no Senhor, aguardem no Senhor, porque quem aguarda no Senhor tem as suas forças renovadas. Quem aguarda e espera no Senhor
tem renovação para o seu cotidiano. Talvez você chegou aqui na segunda-feira com a mente cansada, com o vigor cansado, e já chegou a sexta-feira, e você trabalha de dia, não vê a hora de ir para o culto, participar da semana, aleluia, que vocês estão tendo. Por quê? Porque o Senhor está renovando os vossos corações, o Senhor está renovando a vossa mente, o Senhor está renovando o vosso vigor, para que, aleluia, possa haver cânticos novos nos vossos lábios, para que haja cânticos novos no meio do povo de Deus. Você está aqui porque o Senhor tem renovado você e a sua casa nesses dias. E a questão é, Deus diz ao seu povo através de Isaías: Isaías, diga para esse povo que o tempo da aprovação vai se alongar um pouco mais, mas diga para eles que eu sou Deus provedor, aquele que cria tudo, que nada está longe dos meus olhos, das minhas vistas. Diga para o meu povo, Isaías, porque eles estão se questionando que o juízo do Senhor não acontece, que os olhos do Senhor estão cobertos e o Senhor não está vendo a nossa aflição. Diga para eles, Isaías, que eu estou vendo a aflição, que eu estou vendo o que eles estão passando. O meu juízo não está fechado, não está encoberto, tudo está diante de mim e eu estou olhando o que eles estão passando. Diga ao meu povo, Isaías, que o tempo da provação, aleluia, vai se alargar, mas não vai faltar consolo, não vai faltar renovo, ao ponto que eles esperam em mim. Então, olhando para esse texto, algumas observações de todo esse capítulo 40 e desse versículo de número 31 que nós lemos. Algumas coisas saltaram aos meus olhos e eu quero compartilhar com vocês algumas observações e lições que eu quero tirar aqui desse capítulo 40, para que nós possamos nessa noite sair daqui com as nossas forças renovadas. Eu não sei o que você talvez está esperando, eu não sei qual é a restauração, aleluia, que você está aguardando, mas antes de você receber qualquer tipo de benefício da mão de Deus, da parte de Deus, você precisa primeiro, restauração espiritual, avivamento da parte de Deus. Você precisa estar com as suas forças renovadas. Diga para quem está perto de você, você precisa estar com as suas forças renovadas. Primeira lição que eu tiro desse texto a respeito de forças renovadas é que a murmuração, ela mina a nossa força. Em primeiro lugar, a murmuração mina a nossa força. Se tem uma coisa que deixa a gente para baixo é murmuração, sim ou não, gente? Às vezes você não é um murmurador, mas se é um murmurador na roda que você está, não parece que a conversa fica esquisita? Você sai assim meio precisando tomar alguma coisa, um Red Bull, sabe, irmãos, um energético. Você fala assim: nossa, eu preciso tomar um energético, porque essa conversa aqui me deixou para baixo. Quem já participou de momentos de conversas assim? Quando você vai conversar com alguém e você tem algo bacana para passar e de repente você começa a ouvir a pessoa e a pessoa começa a reclamar da vida, reclamar das coisas, e você diz assim: nossa, eu tô sentindo o que você está sentindo. E aí a bateria nossa, ela fica negativa, né? A nossa carga de ânimo assim, a gente fica meio esquisito assim. Só aconteceu comigo ou aconteceu com mais alguém aqui? A gente fica assim olhando, falando: mas eu estava tão animado, o que foi que aconteceu? É porque talvez a murmuração chegou ao seu ouvido. Se alguém estiver falando alguma murmuração no seu ouvido, sabe aquela coisa que o papai e a mamãe falavam, a vovó falava, para entrar num ouvido e sair pelo outro? Né? Porque a murmuração, ela traz, aleluia, coisas muito complicadas à nossa vida cristã.
A igreja do Senhor não foi chamada na terra para murmurar. A igreja do Senhor carrega as boas novas de paz. Enquanto lá fora há um desânimo, enquanto lá fora há uma interrogação sobre o que vai acontecer, aqui dentro há um povo cheio de expectativa pelo céu, pelo derramar da glória do Senhor, pela comunhão com os irmãos. Enquanto lá fora pessoas estão vivendo sem expectativa nenhuma, aqui dentro há um povo com a expectativa, e não é qualquer expectativa, é a expectativa no Senhor, esperando no Senhor, renovando a sua força no Senhor. Mas a realidade é que a murmuração, ela mina a nossa força. Porque no versículo 27, eu leio, não precisa você abrir e ler. Deus está usando a boca do profeta e dizendo: por que, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? O povo está murmurando, o povo está reclamando das situações, o povo está se queixando de Deus, o povo está entre dizendo assim: parece que Deus não vê a gente, parece que Deus não sabe o que a gente está passando, parece que Deus não vê toda essa situação, e a murmuração é algo contagiante. Sim ou não? A murmuração é algo contagiante. Mas se nessa noite eu e você renovar as nossas forças, não é em mim, não é, é no Senhor, queridos. Se nós renovarmos as nossas forças do Senhor, nós vamos combater essa murmuração que lá fora está. Talvez tem muita murmuração dentro da sua casa, dentro da sua empresa, talvez aonde você convive, talvez os ambientes que você frequenta, tem muita gente murmurando. Deus vai te levar lá para dentro, para ser alguém esperançoso, para levar uma palavra de esperança, uma palavra de expectativa naquilo que Deus ainda pode realizar na vida daquelas pessoas. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Murmuração é uma coisa terrível, mas aqui dentro não tem murmuração. Aqui dentro há um povo, aleluia, que entende que todas as coisas vindas da parte de Deus é algo especial para nós. Aqui dentro há um povo que sabe passar os processos da vida. Aqui dentro há um povo com maturidade para entender que esses problemas e estas situações que estão sobre a nossa vida é uma oportunidade para a gente ficar mais firme nos pés do Senhor, para a gente orar mais, para a gente buscar mais o Senhor, para a gente ser mais crente, para a gente, contra a estatística daqueles que desanimam no meio do caminho. Eu quero te convidar para parar de ouvir murmuração. E se eu e você temos sido murmuradores, parar de murmurar, porque Deus está olhando para nós. Deus conhece a minha, a sua dor, e Ele sabe do que eu e você precisamos. Amém, igreja? Segunda lição, segunda observação que eu faço aqui, é que quando há revelação de Deus, há renovação. Vou repetir de novo: quando há revelação de Deus, há renovação. Porque a partir do versículo de número 21 do capítulo 40, pastor Ailton, Deus começa a se revelar para um povo que servia a Ele, mas, pastor Cleito, parece que esqueceu quem era Deus. Deus começa a dizer: ei, pessoal, olha para os céus, contempla tudo que está criado, começa a olhar para a criação, vejam que eu sou Deus, que criei todas as coisas, que sustento todas as coisas. E Deus então começa a trazer a sua revelação ao seu povo. E eu aprendo que quando Deus se revela para nós, o ambiente de murmuração sai, o ambiente de desânimo sai, e quando Deus se revela para nós, o que vem? O que vem? É renovação espiritual. Por isso que você chega aqui às vezes domingo, cabisbaixo, chateado, meio abatido, triste, e aí o pastor prega
E aí a palavra de Deus é pregada, e de repente você olha e fala: nossa, eu cheguei tão desanimado no culto, mas eu ouvi a palavra, eu me alimentei da palavra, e essa semana vai ser uma semana especial, essa semana vai ser uma semana diferente, eu vou me portar de forma diferente, eu não vou cair nas mesmas armadilhas. Por quê? Porque quando há revelação da parte de Deus, certamente haverá renovação para o seu povo. Deus está se revelando para nós aqui desde a abertura desse culto. Deus está se revelando para mim e para você nesse culto, e ao ponto que Ele se revela para você, você vai tendo um encontro com a revelação especial do Senhor, e vai renovando as suas forças na presença de Deus, vai se renovando no altar do Senhor, e você vai sair daqui renovado, com as forças renovadas, preparado para viver um dia de amanhã melhor do que você viveu hoje. Quem toma posse desta palavra, diga glória a Deus, diga aleluia. E a revelação, queridos, vem pela palavra. Eu acho tão gostoso o que vocês fazem aqui. É uma semana de renovação espiritual, é uma semana de avivamento, mas a palavra está aberta no altar todos os dias, e todos os dias a palavra é pregada, porque quando a palavra é pregada tem avivamento, quando a palavra é pregada, aleluia, tem restauração. Todos os avivamentos da história, a palavra de Deus estava inserida. Amém, queridos? Amém. Terceira lição que eu aprendo é que esperar no Senhor é um ato de fé consciente. Esperar no Senhor é um ato de fé consciente. Não dá para explicar, porque tem a ver com fé. Mas a situação e o problema, tudo diz que vai dar ruim. Mas como a gente espera no Senhor, e essa fé que nós estamos tendo no Senhor, ela é uma fé consciente, o nosso coração, aleluia, mesmo sabendo do tamanho do problema, da situação, ou daquilo que está acontecendo, o nosso coração está aquecido, esperando no Senhor. A gente está passando pela situação, mas está dizendo: eu não vou me abater com essa situação, eu continuo esperando no Senhor, eu continuo esperando na palavra do Senhor, eu continuo esperando na igreja, no lugar onde o Senhor me chamou para estar. Eu não vou parar de frequentar os cultos, eu não vou parar de ter comunhão com os meus irmãos, porque a minha fé está dizendo para mim, para eu permanecer. E quem permanece com essa fé consciente de que tem que esperar no Senhor, vai chegar no destino final. Pode ter até alguns congestionamentos nessa estrada, mas você vai chegar para a glória de Deus no ponto final, e o nome do Senhor não vai ser só glorificado quando você chegar no ponto final, vai ser glorificado em todo o trajeto que você está passando, porque ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o nosso louvor. Aleluia, glória a Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Mas os que esperam no Senhor. Quarta lição: se tem cansaço, se tem fadiga em nós, o remédio para isso é depositar a nossa fé em Deus. Ninguém aqui é de ferro, ninguém aqui é um super-homem. Todos nós temos os nossos momentos de queixas, de fraquezas, de inquietações por algumas coisas, mas que eu e você possamos ter na nossa mente, de forma muito clara, que o remédio para curar, o remédio contra essa fadiga espiritual e esse desânimo espiritual é esperar no Senhor. E quando nós esperamos no Senhor, o Senhor nos socorre, o Senhor nos encontra, o Senhor nos levanta,
O Senhor nos põe de pé. O Senhor coloca dentro de nós uma viva esperança, aleluia, que ainda não aconteceu, mas a gente sabe que com Deus, em algum momento, como já foi dito pelo pastor Ailton nessa noite, haverá um evento extraordinário que vai acontecer na minha e na sua vida, e algo da parte de Deus vai chegar, e nós seremos encontrados pelo Senhor, e algo vai acontecer. Eu não vou parar, eu não vou parar de cantar, eu não vou parar de adorar, eu não vou parar de servir ao Senhor, eu vou continuar com a minha vida no altar dele, porque eu sei em quem eu tenho esperado. Espera no Senhor, queridos. Nós estamos vivendo um ano que tem muita gente esperando para os novos rumos de Brasília. Aí chega outubro e a coisa não acontece como talvez você espera, ou como eu espero, ou enfim, tantas coisas podem acontecer, e a gente começa a desanimar, a gente começa a cair no meio do caminho por esse tipo de coisa. Não, que nós possamos esperar no Senhor, que nós possamos permanecer na presença dEle, que nós possamos permanecer firmes nos caminhos do Senhor, porque o nosso socorro não vem de A, de B, de C, não vem de nenhuma organização terrena. O nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem do céu, o nosso socorro vem do Senhor. O salmista no Salmo de número 121 vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde, aleluia, a pergunta no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus que fez os céus e a terra é o Deus que vai mudar o quadro da minha família, é o Deus que vai mudar o quadro lá no meu emprego. Eu não vou ficar com ansiedade na minha vida, matando o meu dia a dia, tirando o meu sono, não. Eu vou esperar no Senhor. Meus irmãos, isso é tão sério, porque as pessoas estão deixando de esperar no Senhor, esperar em Deus, estão sendo dominadas pela ansiedade. E porque estão sendo dominadas pela ansiedade, tem pessoas que não dormem mais, não conseguem relaxar mais. Cada trovão, cada relâmpago é um trauma que vem na mente da pessoa. Mas quando nós aprendemos a esperar no Senhor, quando nós, aleluia, aprendemos a buscar ao Senhor, dizer: Senhor, eu vou esperar no Senhor, as coisas mudam de figura, a cena se torna diferente. Eu não estou dizendo que os problemas vão desaparecer, eu estou dizendo que o teu ânimo vai mudar, a tua atitude vai mudar, a forma como você reage a esses problemas vai mudar. Tem gente que está perdendo o sono, achando que está vindo uma tempestade, e às vezes é uma garoa. Por quê? Porque não sabe esperar em Deus. Mas o crente, o homem e a mulher de Deus, que aprendeu a esperar no Senhor, pode ser o tempo que tiver, o tempo pode estar fechado, pode estar com cara de chuva, você espera no Senhor da mesma forma, e nada tira, aleluia, a sua paz. Quem está em paz aqui? Deixa eu ver. Quem está em paz com o Senhor aqui? Diga glória a Deus. Quinta e última lição: os que esperam no Senhor vivem o sobrenatural de Deus. Vocês estão cada noite aqui vivendo o sobrenatural de Deus. Pastor Ailton diz que tem milagres, tem, aleluia, encontros que pessoas estão tendo com a glória de Deus esses dias, questões que vão se tornar testemunhos poderosos. Tudo isso por quê? Porque você aprendeu a esperar em Deus, e quem espera em Deus vive um tempo de sobrenatural. Olha para a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que viveram o sobrenatural de Deus, porque souberam esperar no Senhor. Esperar não é fácil, não é uma tarefa simples, mas é uma atitude,
É um conceito que eu e você precisamos adotar para viver os nossos dias. Dias tão turbulentos, dias tão complicados. Mas é preciso que nós tenhamos na nossa vida um tempo, aleluia, de sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós aprendemos a esperar no Senhor. Pastor Ailton leu sobre Atos, capítulo de número 2. Multidões viram os milagres de Jesus. Milhares e milhares acompanhavam Jesus. A Bíblia trata em muitos textos que uma multidão seguia Jesus. Mas dentro do cenáculo, quando a promessa do Espírito Santo chega, o que acontece? Cerca de 120 homens, mulheres estão lá perseverando na oração. Por quê? Porque aprenderam a esperar no Senhor. Olha para essa pessoa linda do seu lado e diz: você precisa aprender a esperar no Senhor. Você precisa aprender a esperar no Senhor para viver o que quem nunca viveu. Josué e Caleb, quando Josué assume a liderança para conquistar a terra prometida, lá na frente, Josué se encontra com Caleb, e o Caleb é um homem que sabia esperar em Deus, mesmo com a idade avançada. Ele diz: até hoje, a minha força é como daqueles primeiros momentos, porque eu estou esperando no Senhor. Eu estou esperando em Deus, e a minha força está se renovando cada vez mais. Mesmo nessa idade avançada que eu estou entendendo e vendo tudo o que o Senhor está fazendo na minha vida. Queridos, que eu e você possamos aprender a esperar no Senhor. Aprender que esperar no Senhor é uma necessidade para os nossos dias. É tanta notícia, é tanta onda, e a igreja tem que saber entender que nós não vivemos de ondas, mas nós vivemos da expectativa daquilo que o céu vai fazer sobre a nossa vida, sobre o rebanho, sobre o nosso dia a dia, e tudo isso somente esperando no Senhor que nós vamos viver, vencer as adversidades do dia a dia e permanecer com a nossa vida avivada na presença do Senhor. Dá gosto de andar com alguém avivado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Dá gosto de se relacionar com gente avivada, sim ou não? Sim. Quando chega a situação, você sabe com quem que você conversa, sim ou não? A gente procura aquela pessoa que é avivada. Por quê? Porque você não quer ser sepultado com a sua notícia. Você vem com a situação que aconteceu, com um laudo do médico, com uma notícia lá do seu emprego, e aí você leva isso para alguém avivado. Por quê? Porque você sabe que essa pessoa vai orar com você, vai animar teu espírito, você vai sair daquela conversa diferente. Nessa noite, o Senhor quer avivar a tua vida. Porque lá na tua casa, no teu emprego, lá no meio dos seus relacionamentos lá fora, tem muita gente abatida e desanimada, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, o Senhor te trouxe a essa casa nessa noite, para dizer para você: eu sou o Deus que estou cuidando de você. Amém, meus queridos? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se coloque de pé aqui. Você que está incluído nisso. Eu vim aqui renovar minha vida no Senhor mais uma noite. Você veio aqui para buscar renovação e restauração mais uma noite. E é o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa e na tua história. Curve a sua cabeça nesse momento. Se você quiser e puder, dê a mão para quem está perto de você. E você vai orar para que haja
restauração e avivamento na vida dessa pessoa. Você vai orar para que ela tenha um espírito de esperar no Senhor, uma atitude de esperar no Senhor, porque quem espera no Senhor vive, mesmo no meio das tempestades, um ambiente de revelação, um ambiente de restauração e um ambiente de avivamento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa noite.